Olá, hoje o programa está na cidade de Pomerode. Nós viemos visitar o Instituto Orbitato, que é um instituto de criatividade, e eu vou conversar com a Celaine Refosco, que é diretora e fundadora desse lugar lindo e inspirador. Celaine, é um prazer te receber aqui no programa. Um prazer a gente te receber aqui, Nick. Obrigada pelo inspirador, eu gosto disso. Então, Celaine, a gente quer conhecer um pouquinho o que é o Instituto. Quero que tu apresente ele para a gente. Que ótimo. Então, o Instituto Orbitato nasceu há quase 9 anos, a gente está quase de aniversário. Tinha uma ideia de ser um centro de estudos de criatividade em Santa Catarina. Eu tinha vivenciado várias coisas em outros lugares do Brasil e sentia muita falta de que isso acontecesse aqui, porque aqui é um berço produtivo de muitos elementos diferentes, mas que envolvem a criatividade como um elemento essencial. Então, tudo que se produz em Santa Catarina de têxtil, de porcelana, de cristal, de madeira, de linha branca, de uma série de outras coisas, todos têm em comum a necessidade da criatividade. E aí a gente sente que precisava fomentar isso aqui. Aí eu escolhi Pomerode, escolhi estar aqui e tenho trabalhado desde então nessa ideia. Que lindo. Celaine, quando a gente fala em criatividade, quando a gente fala do Instituto, a gente associa muito à moda, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui é algo muito mais abrangente. A moda é um desses elementos que precisa de criatividade como motor, mas o design em geral e uma série de outras indústrias também precisa, né? E também precisa de criatividade na abordagem. Eu costumo dizer que a gente pensa a criatividade como algo que a gente faz, né? Que a gente executa, como isso que a gente está vendo, por exemplo. Mas a criatividade, me parece que o mais importante dela vai estar na maneira de a gente perceber a realidade e aí, portanto, de poder intervir sobre ela. Então, além da moda, todas as outras coisas são envolvidas com criatividade também. Todas as áreas, né? Todas as áreas, sem dúvida alguma. E fala pra gente um pouquinho dos cursos que são oferecidos aqui pelo Instituto. Então, eu acredito muito que para a gente criar, a gente precisa saber como as coisas são feitas, em especial se a gente está criando para a indústria ou para um outro meio qualquer. Então, a ideia de que a criatividade é uma coisa que vem do alto, que é uma espécie de iluminação, que depende de inspiração, ela não é muito verdadeira. Para a gente ser criativo, a gente precisa saber exatamente como transformar o que a gente imagina em realidade. Essa transformação em realidade é, sem dúvida alguma, mais difícil. Então, a gente tenta fazer aqui no Orbitato uma aproximação das pessoas com as necessidades técnicas da coisa que elas executarão. Então, no caso em todas as etapas. Então, no caso da moda, é indispensável saber como se modela, como se costura, como se produz, para aí a gente poder criar, como se estampa, enfim. Sempre existe um como. Essa palavra como, ela é uma palavra muito negligenciada em muitos lugares. Então, a gente tenta trabalhar muito isso aqui, libertando as pessoas para que elas possam criar a partir da realidade em que elas estão inseridas. Então, a educação que a gente faz procura responder muito a essas necessidades técnicas e procura mais duas coisas: que as pessoas se conheçam muito, que elas façam, que elas possam encontrar o que elas gostam de fazer e o que elas fazem com facilidade, sem dúvida. Esse é sempre o nosso maior talento. E que as pessoas também entendam sobre o mundo, que entendam as mecânicas econômicas, as mecânicas administrativas, os grandes negócios, porque essas serão oportunidades de a gente entender onde a gente está inserido e, portanto, como altera essa realidade. Então, são esses os pilares de conhecimento que a gente tem no Orbitato. Eu achei muito importante uma coisa que tu mencionou, que é um momento de encontro, porque eu imagino que algumas pessoas que venham procurar um curso teu, às vezes não têm de início, talvez um objetivo de trabalhar profissionalmente com isso, mas é alguma coisa que gosta, que tenha, digamos, interesse, aptidão, e acaba se descobrindo, talvez até numa profissão, né? Exatamente, isso é uma realidade que a gente encontra bastante. São duas: ou pessoas que estão trabalhando e que precisam melhorar uma performance de uma maneira muito objetiva, ou pessoas que têm desejos de fazer coisas, mas que não sabem aonde no mundo ou de que maneira utilizar esse talento que elas têm. Então, acho que a gente acaba respondendo a essas duas necessidades e, sem dúvida nenhuma, é muito prazeroso acompanhar alguém que descobre o que gosta de fazer e o que faz bem e que consegue se inserir no mercado de trabalho. Com certeza, uma missão, né? De certa forma.
Celane, e além de todos esses cursos, né, toda essa coisa linda que a gente vê aqui, vocês ainda fazem projetos sociais, ou seja, ajudam a comunidade. Desde que nós começamos a trabalhar em Pomerode, a gente entendeu que tinha pelo menos 2 missões. Uma de fazer uma devolutiva para a cidade, e a gente escolheu trabalhar com as crianças. Então, a gente trabalha com crianças em idade escolar, a partir de 6 a 14 anos, e faz com eles um projeto que a gente chama de Oficina de Artes e Ofícios, que é mais ou menos o que a gente faz com os adultos, só que na versão infantil, que é ensinar para eles as questões relacionadas com o design. São como fazer os bonecos, como fazer as roupas dos bonecos. É um assunto muito interessante, eu acho muito lindo. E também é uma maneira de as crianças conhecerem essa indústria local, saberem o que move essa economia. De alguma maneira, elas acabam conhecendo onde os pais trabalham, etc. Acho isso importante. E um outro projeto que tem uma resposta econômica muito efetiva é um projeto que chama Mulheres de Mafra. Ele acontece no município de Mafra e relaciona agricultoras da fumicultura, que é um trabalho pesado e uma agricultura árdua, né, com implicações seríssimas, com sobra de resíduos têxteis, né, resíduos têxteis que não têm como ser aproveitados industrialmente e que aí, trabalhados artesanalmente pelas mãos dessas mulheres, acabam virando um valor interessante. Esse é um projeto que já tem uns 7, 8 anos, não lembro exatamente, e nesse momento a gente está muito feliz porque ele encontra-se à venda através do site do Meu Móvel de Madeira, que é um site que comercializa móveis para o Brasil todo e incluiu o Mulheres de Mafra entre os seus produtos. A gente consegue encontrar essas peças? Consegue sim. Né? Conseguiu trazer o feminino e a arte para esse universo, né? Tão inóspito. É um trabalho muito prazeroso, de muito, né, de longos anos lentamente trabalhando e preparando as pessoas, e agora a gente percebe que realmente elas passam a ter uma renda alternativa muito significativa, e isso é muito interessante. 2 lindos projetos. Isso mesmo, eu fico muito feliz por eles. E só tem coisa boa aqui no Instituto Orbitato. A gente podia ficar aqui conversando um dia inteiro, que ia ter coisa bonita para mostrar e coisa interessante para falar. Mas a gente não pode deixar de falar de um curso que está acontecendo, eu acho que vai abrir uma turma, né? Sempre são abertos, que é um curso de criatividade e linguagem, e que eu acho que o público-alvo são todas as pessoas, né? É verdade. Então, esse é um curso que eu ministro. Eu tenho a possibilidade de fazer nesse curso algumas técnicas que eu própria vivenciei. Muitas vezes as pessoas me perguntam como que eu consegui fazer o que eu queria fazer. Essa é uma pergunta intrigante, porque a gente vive num mundo muito limitado, onde, sobretudo, se você é uma pessoa criativa, você acaba tendo dificuldade de se inserir no mundo real, no mercado de trabalho. E aí, a partir de ouvir muito essa pergunta, eu organizei esse curso onde a gente tenta entender qual que é a fonte da criatividade, né? E ela sempre será um centro subjetivo que as pessoas têm. E uma vez descoberta essa fonte, a pergunta é assim, o que a gente faz com isso? Né? E como que transforma isso, ou numa maneira de viver, ou numa prática diária, ou numa coisa que dá prazer, ou que relaciona prazer e profissão. Então, a gente trabalha essas 2 questões, e eu acho que é muito interessante, porque a criatividade sempre é uma coisa um pouco caótica, um pouco desorganizada, e a gente precisa de raciocínios que amparem isso, que deem influência, e eu percebo que o meu papel nesse curso é de acompanhar as pessoas. Não é um curso onde você necessariamente ensina uma coisa como conteúdo, mas onde permite uma vivência e as pessoas vão se descobrindo e descobrindo como estarem no mundo de uma forma criativa. Eu gosto muito dele. E é muito bonito. Obrigada, Nick. E você já tem previsão de abertura para esse curso? Então, a gente tem uma turma que está em andamento, que tem o segundo encontro acontece agora no próximo sábado. No site as informações estão sempre atualizadas, e tem uma versão dele que vai começar em Florianópolis, em breve, dentro de 30 dias, num lugar que se chama O Sítio. E lá as informações estão em ositio.com.br. Celane, pode deixar o site ou o telefone onde a gente pode conseguir todas essas informações e saber um pouquinho mais do Instituto e acompanhar os cursos também? Com o maior prazer. O site da gente é orbitato.com.br. A gente tem uma presença bem forte no Facebook, o Orbitato Instituto. A gente está no Instagram também.
e pode responder pelo Orbitato, a qualquer pergunta, qualquer inquietude, ou vontade de fazer alguma coisa junto também. Elaine, muito obrigada. Eu amei conhecer aqui o teu espaço, o teu instituto. Você está de parabéns. Obrigada, Nick. Eu que gostei de recebê-los e fico muito feliz que a gente pareça assim, uma coisa gostosa e inspiradora, porque era isso que a gente tentava desde o começo. Fica um convite para todos conhecerem esse lugar lindo, inspirador, mágico, que cada cantinho é planejado e tem arte. E eu também acho que assim, tudo é muito simples. A gente sempre trabalhou muito com o que estava disponível e eu acho que isso que você... eu acho bonita a maneira como você reconhece o que está aqui, porque é tudo muito delicado e muito simples mesmo. Muito criativo, né? Que talvez seja a coisa mais necessária para compensar a questão econômica toda, que é muito difícil de tocar. Estão todos convidados.